Onde estão os adoradores? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Só me dá minha Bíblia aí, por gentileza. Essa pretinha daí. É essa aí mesmo. O TDAH é tão forte que eu posso esquecer ela aqui. Amém. Quem tem TDAH, diga glória a Deus aí. Então. Oh, Jesus. Nós estamos na mesma fila do SUS espiritual. Amém? Precisando de um milagre. Amém? Quem ama a palavra de Deus? É bússola. A palavra de Deus é a nossa fortaleza. A palavra de Deus nos enche. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus, quando a gente está precisando, ela vem com força, com violência. Ela repreende, ela exorta, ela anima também, né? Muitas das vezes a gente está bem cabisbaixo. Mas olha só, se alguém puder colocar lá 1 Samuel capítulo 16. Prometo para você que eu vou ser muito cirúrgico, tá bom? Com essa, vou ministrar em cima dessa música. Uma música que Deus me entregou. É uma música que eu quero apresentar também aqui nossa equipe, tá bom? Na guitarra nós temos o Júlio. Será que você pode aplaudir pela vida dele? Deixa eu te dizer algo. Se você quiser entrar no formol, pergunta do Júlio. Não é possível, irmão. Tu dá o quê? Uns 30 anos para ele, não é verdade? 35, assim, mais ou menos. Irmão, eu quero chegar lá, Júlio. Você é um querido demais. No teclado está o Eric. No baixo, o filho da casa aqui, Murilo. E como é que é? JP. Gente, e assim, nos bastidores, né, ali atrás está o Felipe Zobelar, que é o nosso produtor musical, está lá atrás. E nós temos aqui nosso intercessor, nosso pastor, nosso lapidador, nosso motorista, nosso cozinheiro, masterchef. Ele é 100%. Amém? Pastor Éder, muito obrigado por sua vida. Gratidão. Para quem não sabe, tá, gente? Assim, eu não falo muito para as pessoas, mas eu tenho o Bispo Rocha como um amigo mesmo. Eu não sei quantos amigos assim o Bispo Rocha tem, amigo íntimo, né? Mas às vezes eu ligo para ele, ele me liga, a gente conversa muito. Quando ele tá, as idas dele lá para Manaus, quase que ele morre a última vez agora que ele estava lá. Eu não sei se ele falou aqui para vocês, mas não sei se ele falou de púlpito, né? Falou de púlpito? Gente, nossa, gente. Olha, eu vou te falar, você tem um pastor que é missionário, tá? Não reclama não, irmão. O bicho é duro na pedra, irmão. Ele quase morre do meu lado assim. Eu disse, meu Deus, não deixa o bicho morrer aqui não, porque senão a IBR vai invadir aqui Florianópolis. Mas ele estava em Manaus comigo numa missão, nos ribeirinhos. Ele pega avião, aquele teco-teco, pega barco. É um missionário meu, Bispo Rocha. Certo? Ele pode até usar algo boys, né? Mas, cara, ele... Quando eu vi aquela camisa da boys dele toda suja, oh meu Deus, eu disse, cara, esse cara aqui merece ser estudado. Então, se você quiser ter uma referência de missionário, tá bom, gente? É o teu pastor, não vai muito longe não. Teu pastor é missionário. Amém? Vamos lá pro telão, pra gente desfrutar um pouco da mensagem. 1 Samuel capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando? Tem uma parte tem uma tradução que diz: até quando você vai ficar chorando, né? Não sei se tem aí. Até quando você vai ficar chorando? Até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite. Em algumas traduções diz o chifre, que é o shofar, que é do chifre do antílope. Envia-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos
me tenho provido de um rei. Vamos parar por aí. Quando Deus me entregou essa canção, às vezes a gente gosta de saber da história da música, né? Quando Deus me deu essa canção, eu estava na Suíça e eu tinha recebido uma palavra do profeta Vitor Hugo. Não sei se vocês conhecem o profeta Vitor Hugo. Estava ministrando lá na Suíça, em Genebra, e como bom missionário, eu estava hospedado na casa de um irmão, que ele morava na França, bem do ladinho, Genebra ali, Suíça e França. E ele deixou um violão do lado, colchão no chão, amém? Tem missionário que só quer cama 5 estrelas, amém, amado? Se não tiver uma cama 5 estrelas, meu Deus, nem me chama que eu não vou. E aí, naquele momento ali, eu estava, ruminei a palavra na conferência. E aí eu acordei com a música, em 1 minuto, porque foi a pregação. Em 1 minuto a tua história vai mudar, em 1 minuto. Ele falou sobre Davi naquela noite. E eu peguei o violão, amanheci com o violão cheio de remela dos olhos, que estava moído. Comecei a tocar e Deus foi dando a letra, anotando. E eu estava na casa de um tecladista, o Jefferson. E aí o Jefferson já pegou o teclado ali e disse: cara, isso vai dar uma música muito boa. Deus sempre levanta um profeta. E eu comecei a tocar, o chofar está sendo cheio, o profeta está vindo. Aí eu disse: calma aí, o profeta está vindo, o chofar está sendo cheio, o profeta está vindo. Por que o chofar está sendo cheio e o profeta está vindo? Porque essa palavra condiz a alguém que anda e chora. Salmo 123, que foi ministrado aqui terça-feira, quem lembra? Pelo pastor lá de Genebra. É importante, você que quer ser um jovem sonhador, você tem que entender que você pode andar e pode chorar, mas você não pode parar de sonhar. Ande, chore, chore andando, mas não desista. Não desista da tua faculdade, não desista do teu sonho, não desista da tua família. Vai caminhando e vai chorando, vai andando e vai chorando. Não pare. O choro, ele faz parte do processo de alguém que Deus escolheu. Pode estar difícil agora. Você acha que não é difícil para mim? Tem desafios. Todo desafio é porque Deus, ele quer promover você e levar você para outro nível. Talvez você esteja em um lugar confortável, mas escuta, tudo aquilo que arremete você ao seu propósito, ele te dá conforto, mas nem todo conforto significa que você está dentro do teu propósito. Porque às vezes você está num relacionamento, é o meu crush, meu Deus do céu. Está dentro do propósito? Está bem confortável, né? Mas será que é o teu propósito mesmo? Pastor, ele é assim, Strauss, é o Leonardo DiCaprio, meu Deus. Pastor, meu Deus, não tem esse violão? Tá aquele jovem assim que chega com a gente que faz GC, a gente que é pastor de jovem, né? A gente sabe, tem jovem todo bobão que ele chega: pastor, tu não acredita, sabe esse violão? Nossa, ela é uma gata! Casar com ela. Mas será que está dentro do propósito? O chofar está sendo cheio, o profeta está vindo. O fato de o profeta estar chorando era porque ele tinha ungido o rei. Havia um rei. E esse rei, ele estava em possesso. Ele estava endemoniado. A Bíblia fala que ele estava pé da vida. É ou não é verdade? Ele estava pé da vida, consultando outros deuses. E Deus já tinha rejeitado. Escuta, tem coisas que nós insistimos que Deus já está rejeitando há muito tempo. Amizade. Engraçado que não é preciso um profeta revelar para você. É só você estar atento a sinais. Por exemplo,
Cara, teu pai e a tua mãe chegam contigo e falam assim: para de andar com essa pessoa. Não, eu só vou parar de andar com ele se um profeta de Deus vier do céu, cair como uma estrela, meu Deus, no meu quarto, buf, explodir tudo, eu vou acreditar. Cara, não é que esse amigo que está do teu lado quer o teu mal, é porque esse amigo que está do teu lado vê que essa outra amizade não está legal para você. É simples. E o profeta estava chorando por alguém que Deus já rejeitou. Aí, quando eu estava escrevendo, o shofar está sendo cheio. O fato é que, por que o shofar ele estava sendo cheio? Eu não falo exatamente de um utensílio de Israel, que é o shofar, que é feito de um chifre de antílope. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de alguém que vai encher outra pessoa e que precisa estar cheio. Você só vai encher alguém se você estiver cheio da presença. E o profeta, ele estava andando. Enquanto ele estava andando, chorando, Deus estava enchendo ele. Tanto é que eu acredito que quando o profeta estava indo na casa de Jessé, o belemita, quando ele saiu de casa, quando ele estava caminhando e chorando, não sei, escuta, irmão, presta atenção. Sabe aquele dia que a gente sai de casa chorando, angustiado por alguém que deu errado? O que a gente faz? A gente sabe para onde vai? Que nada, irmão. Tu caminha tanto que é capaz de tu sair de Cascais e vir para Lisboa e depois ir para Algés chorando. Não é verdade, gente? Uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, ela vai andando, vai chorando, não está nem aí. Eu imagino que o profeta Samuel, ele estava tão angustiado, porque Deus já tinha rejeitado. E quando Deus pede para ele encher o chifre de azeite, ele já sabia. Porque olha só, irmão, presta atenção. Tem dias da minha caminhada que eu estou em casa, de boa, não vou tocar, eu já sei que não tem nenhum compromisso para mim. Por exemplo, eu estava em uma bela manhã em casa. Eu recebo uma ligação do pastor, o pastor que cuida da ação social lá da igreja, pastor Luciano, que toca sax. Ele falou assim para mim: Strauss, eu preciso de um favor seu. Você está em casa? Eu disse: estou, pastor. Estou passando aí e vou te buscar. Tá bom. Peguei o meu violão e eu já sabia que eu ia ter que pegar o meu violão, porque eu estava em oração. Eu nem questionei ele. Sabe onde nós fomos? No hospital. E lá nós visitamos umas 10 UTI. E eu tocando violão e sax. Pessoas foram curadas, pessoas aceitaram Jesus, pessoas foram libertas, pessoas foram, tocadas através daquela música. Então, eu sei quando eu vou pegar o meu instrumento e Deus vai me usar. Isso aqui é um utensílio. Eu sei quando Deus quer te usar na palavra, você vai pegar a Bíblia, você vai abrir a Bíblia para alguém. O profeta Samuel, quando pegou o shofar e o azeite, ele já se tremia todo por dentro, porque ele sabia que Deus já estava exigindo dele um novo rei. Então você precisa ficar atento quando Deus fala com você, é porque Ele quer levar você para uma outra estação. Quando Deus te chamar pela madrugada para você orar, não é sonha não vai tomar remédio não, te joga no chão, te joga no chão. Quando Deus te pede para fazer algo, não fica tardando não, vai, faz, cumpre, amém? Aí o profeta Samuel, quando estava a caminho da casa de Jessé, olha o que acontece. A Bíblia fala também que existiam uns soldados, né, que abordaram ele. Quando você quer fazer as coisas de Deus, Deus vai usar um inimigo para sabotar. Isso é fato, irmão. Isso é sério.
Isso é muito fato. E aí, eles abordaram o profeta. Só que o que eu acho interessante, depois eu quero que você leia na sua casa, que essa história relata que o próprio soldado, o próprio soldado do rei Saul que abordaram o profeta, eles viram que o profeta estava se locomovendo, ele estava andando, ele estava em movimento, e eles acharam estranho aquele movimento. Eu tenho para mim que quando o soldado ele aborda alguém, o que ele faz, irmão? O que tem aí? Faz o quê? Revista. Eu já fui revistado já. Meu irmão, é o seguinte: todo aeroporto, colega, eu não sei se é porque tem um cara de indiano, tem, irmão? É possível. Se tiver algum indiano aqui, com todo respeito, tá? Eu tenho um cara de... O Júlio até que vê com essa barba aí, né, mano? Mohamed. Não é não? Mas todo raio-x de aeroporto me param. Pega o meu... Bom, na Europa bastante. Nos Estados Unidos, não. Engraçado que lá nos Estados Unidos deveria parar mais, né? Mas aqui na Europa, misericórdia. Vai fazer a revista. Escuta. Toda vez que o inimigo fizer a revista em você, não é para te parar, não. Não fica marchando. Sai, inimigo, agora. Presta atenção. Eu vou ser muito sincero com você. Tem áreas da nossa vida que tem brecha. E que a gente precisa estar na linha. Porque na hora que o inimigo for revistar a gente, fala pro teu irmão assim: já era, irmão. A casa caiu para ti. Não, é sério. Porque eu não sei, cara. Tem jovem, irmão, que ele tem uma namorada na rua da casa onde ele mora, no Instagram, no Face, e se duvidar, se restituir a senha, ele ainda tem no Orkut. Pega ele que está pegando. Não, mas ele diz: não, eu sou o Salomão dessa geração, pastor. Jesus. E ele tem um orgulho de dizer: eu sou Salomão. É uma lábia, irmão. E o profeta foi revistado. Só que o que despistou aqueles soldados foram detalhes. Diga-se comigo, detalhes. Ele não deixou ver o azeite. A Bíblia fala que o Davi ele foi ungido com o melhor azeite. Pode ler lá, o melhor. Porque Deus separa o melhor para os seus filhos. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o profeta ele pega uma oferta e ele sacrifica, não é verdade? O que ele diz para os soldados? Eu vou sacrificar uma oferta. Aí os soldados: profeta, tal, papá, oferta, tudo certo. Agora se pega aquele chofar e aquele azeite, se pega aquele chofar cheinho de azeite, eles iam dizer para quem? Para o rei. E aí a cabeça do profeta já era. Seria uma outra história. É ou não é verdade? Você vai fazer o cálculo, 1 mais 1 é 2. Soldados entregar para Saul. Saul é o seguinte: encontrei o profeta Samuel. Ele estava com azeite, ele estava com chofar, com vaso, sei lá como você possa entender. Mas aí o Saul ia lembrar: opa, foi com isso que eu fui ungido. Então quer dizer que ele vai ungir o novo rei de Israel. Porque Saul já sabia que ele tinha sido rejeitado. Agora, eu queria lembrar para você de uma coisa. Nós somos jovens e a gente gosta muito de ouvir a direção. E a gente, muitas das vezes, a gente não gosta de obedecer a direção. É diferente. Por exemplo, cara, eu não consigo entender. Tem jovem, irmão, que pensa que o líder dele não tem nada o que fazer. Manda um áudio não, é podcast.
E aí tem que toda hora colocar no modo 2, né não? E detalhe, irmão, e se não responder na hora que ele quer, desvia. É um doce. É um docinho. Mas por que, pastor, eu estou falando isso? Sabe, irmãos, nem tudo é no teu tempo. Sabia que tem pessoas aqui que está do teu lado, e daqui a alguns anos essa pessoa pode ser o teu pastor e a tua pastora? Então olha para ele e fala assim: me respeite, não pisa em cima de mim não. Porque em 1 minuto a minha história pode mudar, irmão. Quando o profeta ele vai na casa de Jessé, o belemita, ele vai com uma direção de Deus. E por que eu estou falando sobre o profeta? Porque nós precisamos entender algo. Existem pessoas que Deus levantou sim para falar conosco. Mas eu quero te ensinar algo. Eu entrei várias vezes em conflito comigo mesmo por causa dessa parte da música. Deus sempre levanta um profeta para falar comigo. O pastor André, depois de terça-feira que ele ministrou, ele conversou comigo. Eu tenho um vídeo dele aqui. E ele disse que quando chegava a parte dessa música, ele estava passando uma prova tão grande lá em Genebra, que ele falava assim: Deus, eu sei que o Senhor vai levantar um profeta para falar comigo e mudar a minha história. Só que era a situação que ele estava vivendo. O que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes a gente quer dar o pulo do gato. A gente quer ouvir o falso profeta. E era isso que eu estava em conflito comigo mesmo. Porque eu sou... Não tem problema não, isso é iPhone, né? Pai. Duas coisas, irmão, que não quebra. Não é não? É o iPhone e a sandália da mãe na costa. Misericórdia. Caiu o celular, a mamãe já está... De onde ela estiver, né? Vassoura também não quebra. O que eu estava falando mesmo? TDAH. O falso profeta. Às vezes, nós como jovens aqui, a gente quer ouvir as pessoas de fora e deixa de ouvir as pessoas que estão perto da gente. E quem é o falso profeta? Escuta, irmão, desconfie de toda pessoa que para te entregar uma profecia, você tem que entregar algo para ela. Presta atenção. Isso é muito sério. Eu estou no altar que é sério. E o meu amigo é muito sério. Senão toda a seriedade dele virá sobre mim como castigo. Severo, tardia, mas não falha. As pessoas, irmão, elas vão para a internet e elas querem uma palavra de profecia. Escuta, igreja. O profeta maior, ele está na intensidade da tua busca profunda, no teu quarto de oração. Será pontual quando Deus quiser levantar alguém para confirmar algo que Deus já falou com você. Mas você não precisa estar atrás de palavras proféticas ou de profeta por aí. E isso era o meu conflito com essa parte da música, porque Deus sempre levanta um profeta para falar comigo. E eu falava: Deus, será que é possível mesmo que para ouvir a tua voz sempre eu vou precisar de um profeta? E Deus falava ao meu coração:
eu sou o profeta maior. Me busca no secreto. Invista tempo em oração. Invista tempo em buscar a presença de Deus. Você pode dizer amém? Amém? E por que eu falo nessa parte? Porque será que o pastor da internet, ele vai te dar atenção que nem o teu pastor? Não vai. Para com isso. Deixa disso. Isso é ilusão. Existem pessoas que Deus tem levantado através das redes sociais, mas elas são simplesmente para lhe dar uma palavra, uma direção, muitas das vezes uma palavra profética. Mas no Brasil está acontecendo muito. E eu quero que você que é de Portugal já fique vacinado. Cuidado. Cuidado. Não caia nessa cilada. O profeta do Pix, do revelamento, da revelagem. Isso é muito sério, porque nós somos jovens. Profeta que vai profetizar que você vai casar com fulano. Calma aí. Se Deus que é Deus não se intromete na escolha do meu casamento, o profeta, presta atenção, irmão, é ou não é verdade? Aí casa, coitadinha da bichinha, tão bonitinha, tão linda, com um bicho velho feio. Um cara que, meu irmão, não trabalha, não faz nada, não se esforça, vai colocar a bichinha onde? Não, porque Deus falou. Ei, irmão, peraí, Deus não vai te colocar nessa cilada aí não. Chuta que é laço. Não, pastor, é porque assim, sabe? É assim, sabe? Não tem assim, sabe, irmão? Escuta. Se não respeitou você antes do casamento e já te pegou, quer dizer que vai casar para te respeitar. Para cima de Moá, não. Primeiro vem o respeito. O evangelho não mudou. A santidade continua a mesma coisa, intacta. Aí eu quero tocar nesse assunto. Por quê? Porque eu vim de um relacionamento aonde eu tive que fazer uma escolha. Cara, eu casei, irmão. Casei com 18 anos. Com 18, casei com 18. E vivo com a minha esposa até hoje, eu tenho 35. Apesar de você me dar 25, mas eu tenho 35, para a glória de Deus, amém? Talvez seja a unção da alegria, ou muito cabelo, ou muita barba, não sei. Mas eu quero te falar, e detalhe, eu tenho uma filha de 15 anos. 15 anos. E minha esposa só não teve mais, porque ela teve um câncer no colo do útero. Então, esse jovem que está falando aqui com você, não é blá blá blá, não. Então, vida com Deus. E eu queria falar para você hoje, até quando você vai ficar insistindo numa vida que não é para você? Por que eu quero falar desse assunto? Porque isso é o ponto para que a tua vida, ela seja uma vida de sucesso. Imagina você casar com Trarte. Imagina eu, Felipe, traindo a minha esposa, viajando por aí, por mais que eu seja do gospel. Imagina a desonra para essa menina. Casei com ela virgem, 23 anos de idade. Agora tem menina aí que não sossega. Tá filmando? Se tiver, não sei, depois me ajuda. Mas menina, pelo amor de Deus, aqui não, papai. Homens que estão aqui, respeite. Passa a mão aqui, passa a mão ali, passa a mão cá. Meu Deus, parece um padeiro. Pega a massa, mexe aqui, mexe ali. E é um processo. Não deixa não. Porque se ele está palpando aqui, está palpando ali, está amassando a massa, daqui a pouco ele está fazendo fogo. Ele vai assar. E quando estiver pronto, ele vai fazer, fazer o quê? Passar manteiguinha. E vai jogar fora? Não, papai.
Gente, toda segunda-feira e terça-feira que eu não estou viajando, eu faço um momento pai e filha com a minha filha. Ela tem 15 anos. Eu sento com ela, converso com ela. E aí, filha, qual é o primeiro que a gente vai sacrificar ao Senhor? Já tem alguém já, minha filha, na lista? Põe o número aqui pro papai dele, põe. Ela disse: não, papai, quando tiver, eu vou falar pro Senhor. Porque eu sento com ela. Escuta, se você, papai, veio aqui e trouxe a tua filha, cara, senta com tua filha. Quer dizer que existem outras pessoas estranhas. Irmão, presta atenção, irmão. Eu pago aula particular para minha filha na escola adventista, não é barato. Eu ralo. Cara, quando eu não estou viajando, eu acordo 5h30 da manhã para me fazer café para ela ir para a escola. Fiz aniversário de 15 anos. Pai, eu queria ir para Dallas. Eu me virei. Eu queria ir para o Cefenai, pai. Eu me virei. Vamos dar entrada no visto. Vamos lá. Sonhei com a minha filha. Pô, cara, com fio de égua, vim aqui, minha mãe, pegar minha menina de... Não, peraí. Papai, tu que está aqui. Mamãe, tu que está aqui. É adolescente, senta com ele. Tu quer entregar uma tarefa que é tua para o pastor, para o discipulador, para o líder? Ajeita o teu filho. Por que eu estou falando desse assunto? Porque Davi, irmão, Davi, ele foi escolhido por Deus porque Deus conhecia o coração dele. E nós precisamos conhecer o coração do nosso filho. Eu estou falando para uma turma aqui. Quem é casado, levanta a mão direita. Quem é casado? Beleza. Fala para eles assim, em alta voz: não é fácil não. Não te mete não. Se tu não tem as manhas, não entra não. Casou, irmão, por mais que seja pequeno, vai para o teu espaço. Casou? O primeiro, olha, eu só recebi a cartinha. A Samara escreve, porque ela é pedagoga. Eu recebi a cartinha: meu amor, minha vida, minha paixão entupida, minha carne encanecida, minha flor enfurecida, minha tiririca. Era algo tão incrível, eram umas cartinhas de amor, sabe? Meu Deus, meu I love you, tal, pá. Eu era cheio de espinha, bicho, feio pra caramba. Ela, filha de pastor, filha única, só o Todd, irmão, meu Deus. Eu olhava para aquela poupança e disse: meu pai do céu. Ela tinha uns peitão assim, então, meu Deus, eu disse: meu Deus, é prova, Jesus. E eu não podia tocar, eu não podia fazer nada, que eu queria uma vida de santidade. Diga glória a Deus. E aí eu tive que esperar até o dia do casamento. O dia do casamento. Não toquei nela não, irmão. Deus me livre, não toquei não. Se eu tocasse, irmão, tinha uma perna manca lá do meu pastor, filha de pastor. Sabe, por que eu estou falando isso para você? Porque é muito importante. Nós vivemos uma situação dentro das igrejas. A gente pensa que é normal. Fulano perdeu a virgindade. Antigamente, quem lembra disso? Cara, fulano pecou. Bicho, G1 e BR. Saiu na Folha, na Datafolha. Escuta, guarda, preserva. É muito importante isso. Talvez você esteja aqui e você possa dizer assim: olha, Felipe, eu esperava uma outra palavra, mas o ambiente, quando eu estava orando, Deus falou ao meu coração: não ministra como você ministra não. Conversa com eles. Fala para eles que vale a pena ter uma vida de santidade. Porque as ministrações, terça-feira, é iPhone, mano. Tu é les, iPhone, mano. Esse aí aguenta a porrada.
Sabe, eu queria te dar esse conselho. E a outra coisa, jovens que estão aqui, por favor, em nome de Jesus, você mora com a sua mãe, com o seu pai, com a sua tia, seja lá quem for, irmão. Não venha ser vitimizar, não. Ah, é porque eu dou no teco porque eu não tive pai, não tive mãe. Tu é lésbico, eu não tive pai, pô. Eu tô aqui. Ah, eu não tive pai, é por isso que eu sou assim, meio doidão. Para! Aí não tive mãe, não tive pai, por isso que eu sou assim, doidona. Não, para! Toma vergonha na tua cara, muda a tua vida. Eu não tive pai, mas eu tive Jesus. Está faltando Jesus na tua vida, irmão. Jesus, é só Jesus. Precisa se entregar para Ele. Literalmente, você precisa se entregar para Ele. E aí eu vou tocar nesse assunto aqui. Você mora com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, seja lá com quem for. Por favor, olha para o irmão que está do teu lado e fala bem assim: você faz live? Quando está em casa, você faz live? Irmão, eu não consigo entender. Tem gente que não faz live. Não live a louça, não live o banheiro, não live a casa. É uma meia, meu irmão. Meu Deus do céu, ele já virou de avesso 10 vezes. Parece um bacalhau aquela meia. Uma calcinha que só falta virar um 8. Jogada e esquecida e abandonada no deserto daquele guarda-roupa. Tu não tem empregada não, cara. Levantou, sai da mesa, faz live, lava teu prato. Ah, mas aqui tem o negócio da lavadora. Guarda, ajuda. Vai no banheiro, deixa o Titanic lá no banheiro. Não dá descarga. Pega a roupa, joga a roupa em qualquer lugar. Parece que a mãe tem que ficar catando. A toalha deixa em qualquer lugar. É isso que você vai ser quando você casar. Então te ajeita agora. Levantou da cama, arruma a tua cama. Te ajeita. Você é crente. Você é filho de Deus. Ai não, é porque ninguém me ensinou isso. Aprende. Aprende, vai assistir novela. Assiste Chiquitita. Assisti muito Chiquitita com a minha filha. Lá no orfanato, os meninos levantavam e arrumavam a sua cama. Sabe, eu não consigo entender. Tem uma geração de jovem que é jovem da mão quebrada. Escuta, tu não paga um boleto. Eu só recebi a cartinha do amor. O primeiro mês recebi lá. Quando eu olhei na cartinha, meu Deus, era energia, era só o boleto, era o gás, era o condomínio. Cartinha do amor. E toda cartinha do amor tem o seu valor, não tem? Tinha alguns valores bem pesados. Valoriza. Ajuda o teu pai. Fala assim: pai, quanto é a nossa internet? Eu quero pagar a nossa internet. Por mais, irmão, mas dá uma maracujina para ele primeiro. Dá um remedinho para ele. Não mata ele de susto, não. É muito importante nós treinarmos a nossa vida. A outra coisa, quantos jovens solteiros acima de 30 tem nesse lugar? Não levanta a mão, fica com a mão, pelo amor de Deus. Não quero causar nenhuma polêmica. JP, uma irmã de criação da Samara, né? A Neidoca, ela é difícil, uma pessoa difícil de lidar. E aí ela chegou comigo e falou assim: Felipe, será que um dia eu vou casar? Aí eu falei, ela já tem uma idade assim. Aí eu falei assim: Neidoca,
eu vou fazer uma pergunta para você. Aí ela falou assim, faz. Ela, Neidoca, tu casaria contigo mesmo? Aí ela disse, como assim? Não, é sério, tu te suportaria? Fala Deus. Eu falei e saí correndo. É sério. Que tal você mudar? Que tal você sair hoje daqui e dizer assim, cara, como é que é, Eric? Vamos viver. Nós estávamos em uma casa aqui em Lisboa, e aí a gente não conseguia estacionar a nossa van, a van da banda. Meu Deus, os bandeiros, a banda, o bando. Eu disse, não, cara, isso é loucura, gente. Luta para estacionar, vamos sair fora. Aí a gente saiu fora, foi lá para Cascais. E aí a gente estava meio assim, triste, né? Porque aconteceu algumas coisas e não foi culpa de ninguém. Mas a gente viu Deus sinalizando a gente para a gente sair daquele lugar, senão a gente nunca ia conhecer Cascais. Aí a gente chegou com a van na frente do pastel de Belém. Aí essa criança aqui, ele é bem calmo, ele é tranquilo assim, tá tocando teclado, ele é calmo. Aí ele virou, gente, eu vou dar um conselho para vocês. Vamos viver a vida como turistas felizes. Vamos nos pastor de Belém. Esqueça tudo que passou. Vamos. Que tal você mudar? Que tal você sair hoje? Jovem, você que está aqui. Sair daqui agora. Quando chegar na tua casa, dá um cheiro na tua mãe. Dá um cheiro no teu pai. Isso pode ser chato como for. Mas entenda, eles fazem aquilo que muitos amigos, muita gente não faria por você. Você, marido que está aqui, valoriza, cara, essa mulher que está do teu lado. Aproveita essa juventude que você tem. Sabe, eu não estou falando de você ter condições, mas eu estou falando no sentido de você tá junto, entender o que ela gosta de ser servida, de presente, de viajar. Paris está bem aqui, né? Ô glória! Balança o prédio de Paris, irmão. Aproveita a tua juventude. Amém? E aos jovens que estão aqui solteiros, eu repito de novo: por favor, não caia. Eu falo para minha filha, não, minha menina, não caia no papinho do primeiro que chegar e dizer assim: eu te amo, Radassa. Te amo? Nunca acordou de madrugada? Nunca pagou a escola para tu? A Bíblia é clara. A Bíblia em 1 Coríntios 13 diz assim: o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. É ou não é verdade? O cara nunca sofreu pela minha filha. O cara, não entendo. Você não pode cair nessa lábia. E outra coisa, você não é um time de futebol. Como assim, pastor? Porque tem menina que infelizmente, só porque o relacionamento abusivo, o cara dá presente, o cara coloca num carro, o cara coloca numa moto, presentinho daqui, presentinho dali, tal, dá dinheiro aqui, dá dinheiro. Escuta, você não precisa de patrocinadora não. Patrocinador não. Jesus já comprou você pelo alto preço. Não te ilude com isso. Ai, pastor, ele é tão legal. O lançamento da Chanel, meu Deus, ele chegou junto.
Interessante. Compromisso que é bom? Não quer não, né? Isso é tão sério que isso pode mudar o percurso da tua vida. Você pode dizer amém? Eu tinha outras coisas para a gente conversar, mas pelo tempo não vai dar. Mas eu finalizo. Davi, ele obedeceu ao seu pai, e por isso ele se tornou um rei. Ele fez a história dele, e hoje nós estamos aqui falando sobre Davi. Eu fiquei tão alegre em saber que existem alguns jovens da IBR, que eles estão crescendo. Eu conheci o pastor Roberto quando ele era líder da IBR Algés, e agora ele é pastor lá de Pova de Vazim, né? Crescimento. Decidiu, ele e a Val decidiram. Escuta, você que está aqui, você pode ser o próximo pastor da IBR. Amém? IBR de Sintra, IBR de Barcelona, IBR de Madrid, IBR de Zurique, IBR de Paris, IBR da Itália. Mas com essa vida torta aí, não dá não. Você precisa entrar no concerto. Tá ligado? É nós, Queiroz. Vou finalizar com essa aqui. Henrique, eu estava numa conferência de cura e libertação do Cote. Quem conhece o Cote da Jocum? Quem já ouviu falar? Cote, pastor Cote da Jocum. Ah, aí tem raiz, né? Raiz. Ele estava numa conferência e eu, irmão, era sapeca, irmão. Meu Deus. É por isso que eu casei logo, porque eu sabia a peça rara que eu era. Eu queria entrar no prostíbulo com uma carteirinha estudantil, com 16 anos. O cara falou assim: tu tem identidade? Eu falei: não, eu tenho uma carteirinha estudantil. Sai fora daqui, pivete. Mas eu queria entrar, porque eu estava com 3 amigos fuzileiros naval. Eu conhecia, eu sabia que eu tinha algo dentro de mim, que era um vazio. Eu precisava entrar em concerto. Quando eu aceito a Jesus, eu estava nessa conferência do Cote, e num processo, eu tinha uma namorada, e, cara, era um relacionamento, assim, bem distante, sabe? Era uma coisa muito, enfim, você sabe do que eu estou falando. Não agradava a Deus aquele relacionamento. E naquela conferência, no momento da adoração, eu me ajoelhei. E aí eu falei assim, nas minhas palavras, eu vou repetir como se estivesse orando naquele dia. Eu falava, eu não sabia orar muito, né? E aí eu falei bem assim: Deus, se tu existe mesmo, eu queria prestar de verdade. E orando, eu queria prestar de verdade. Sabe por quê, Deus? Porque eu sou um leproso. Eu não valo nada. Eu sou muito galinha. Eu fico com uma, com outra. Eu tô com a minha namorada, mas eu tô com 2. E naquela época tinha Orkut, eu ficava com uma na escola. E eu disse: Deus, eu preciso prestar. Vamos fazer um trato? Eu conversando com Deus. Vamos fazer um trato? Vamos fazer o seguinte: se eu prestar, tu me dá uma mulher virgem? Aí Deus falou assim para mim: calma aí, tu quer um negócio que tu não é. Mas eu falei bem assim: não, Deus, é porque eu quero esperar até o meu casamento. Tu não está entendendo. Acho que eu barganhando com Deus, né? E aí, naquele dia, eu me lembro que eu fechei os olhos, lá no cantinho, ajoelhado. E aí eu comecei a vomitar. Era um negócio de libertação, conferência de libertação. O Cote, ele faz isso. E eu me lembro que o Cote colocou a mão dele sobre a minha costa.
Mano, quando ele colocou a mão sobre a minha costa, eu só vi o sangue. E aí eu vomitei. É esse mesmo. E naquele dia da minha libertação, eu não esqueci do voto que eu fiz com Deus. No outro dia eu tomei uma decisão. Fui lá com a minha namorada, né, atual, sei lá o que era. Mas eu falei assim, olha, a partir de agora não dá mais não. Eu tomei uma decisão. A gente vai para o culto às vezes no domingo, né? Como bom frequentante de domingo eu ia. E eu já estava começando a cantar na igreja e tal. Então eu precisava tomar uma decisão mesmo. E aí eu terminei com ela. Ela não entendeu, ficou braba pra caramba. E aí ela espalhou para toda a igreja que eu era gay. Por quê? Porque ela fez uma contraproposta para mim. Ela disse assim, por que tu vai me deixar? Eu falei, não, é porque eu fiz uma promessa para Deus que a partir de agora eu não vou deitar com ninguém. Eu quero paz, eu quero sossego. Eu quero viver uma vida de intimidade, de santidade com Deus. Ela disse, já entendi, né? Tu é gay agora. E eu falei, não, eu não sou nada disso. Então faz o seguinte, vem comigo. Eu disse, não vou. Foi assim, cara de lata mesmo, assim, do jeito que eu estou falando para vocês. Sabe o que eu entendi naquele dia? Que eu precisava ter convicção da minha decisão. E a partir daquele dia, eu não tive nenhum relacionamento. E quando eu conheci a Samara falou bem assim, nós vamos ter primeiro um compromisso. Aí depois de um ano, eu pedi ela em casamento, né? Um ano de compromisso, que é um ano de namoro. Na Jocum fala compromisso, né? Vocês sabem disso. Na Jocum fala compromisso, me comprometi com ela. E quando completou um ano, eu pedi ela em casamento. E noivei com ela. E ela falou assim, eu só vou noivar contigo se você tiver a data do casamento. E eu falei assim, mano, não tem pra onde correr, é nóis. Dei a data do casamento e nós casamos. Depois de 6 meses. Mas nesse período de noivado, eu queria falar algo aqui para vocês que aconteceu comigo. Eu sentei com ela, frente a frente, e disse, Samara, eu preciso te confessar algo. Minha vida foi assim, 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 assim. Ela disse, tá bom, eu vou te dar amanhã para te mandar a lista de mulheres que tu já ficou. Aí eu disse, putz grila, me lasquei. Ele disse, agora que ela vai terminar comigo. E no outro dia, sentei com ela, conversei com ela. E ela pegou a lista, ela falou assim, olha, eu sei que Deus mudou você. Mas eu tô com medo, por quê? Porque eu sou uma mulher de 23 anos, que guardei a minha pureza até hoje. E se for para ter algo, vai ser no casamento. Aí eu peguei, me ajoelhei e comecei a chorar, porque eu lembrei. Eu não sei que hora vai terminar esse negócio aqui. Mas se tu quer resolver a tua vida e tu quer prestar de verdade, apaga as luzes, feche os seus olhos, e seja qual for a área que você precisa te ajeitar com Deus, te ajeita agora. Eu quero orar por você. Deus tem me levado às nações. Deus conhece o meu coração. Eu não tenho vaidade com nada disso. Mas eu te peço, por favor, Deus quer te usar nessa geração. E Ele não vai te usar se você não ter uma vida de santidade com Ele. E é necessário você guardar a tua pureza, jovem. Feche os teus olhos. Faça a tua oração. Quem quiser se ajoelhar, pode ajoelhar. Olha, gente, vou fazer um negócio, tá? Diferente aqui. Quem quiser vir pro altar, vem. Aqui, ó. Te ajoelha no altar. Quiser apagar até as luzes do altar, vai ser até melhor, tá? Eu sei que tá filmando, mas esquece tudo agora. Vem pra cá. Quem quiser aqui, recebeu a palavra, vem, te ajoelha aqui, tá? Te ajoelha onde você estiver agora. Tem o teu momento com Ele.
na minha presença.